Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com para mais uma videoaula. E na videoaula de hoje eu quero mostrar para vocês o básico de um outro modelo de setup. Já tem uma videoaula sobre aquele setup que tem aquela interface azul clássica. Se você quiser assistir essa videoaula, é só clicar na imagem que apareceu aí, você vai ser redirecionado para essa videoaula. E hoje eu quero mostrar uma outra videoaula sobre setup, bem básica, para quem está começando aí com hardware, montagem e manutenção, nesse setup que tem essa interface cinza aí. Esse setup também é da MI. É um outro computador, a grande diferença é que o menu agora fica aqui na parte de cima, com todas as opções aqui, ó, Main, Advanced, Power, Security, Boot, Exit e assim por diante. De resto é muito similar ao outro setup. Vamos lá, na primeira interface aqui na Main, eu posso ver as informações do sistema, quanto eu tenho de memória, ó, 4 GB, a hora e a data. E também posso alterar aqui, usando, no caso, olha lá na lateral, mais e menos. Então se eu apertar, por exemplo, aqui em cima do mês, mais, ele vai aumentar e diminuir o mês aqui. E assim por diante. Eu tenho lá do lado as dicas lá, para um lado e para o outro selecione a tela, para baixo e para cima selecione o item, mais e menos altera o valor, Tab seleciona o campo, F1 ajuda, F10 salvar e sair e ESC sair. A diferença do F10 para o ESC é que o F10 sai e salva e o ESC sai sem salvar. Eu também posso usar o menu Exit lá no final. Vou continuar aqui, ele tem um item linguagem que é bem interessante. No caso desse setup eu posso escolher entre português e inglês. Ficou em inglês, ó, as telas todas em inglês. Ou posso deixar no idioma português. Que para ficar mais fácil a aula para vocês, eu vou deixar em português, mas não acostume. A maioria dos setups tem a opção apenas em inglês. Vou passar aqui para a tela do lado Advanced, aqui eu tenho uma série de configurações. Configuração do CPU, do SATA e assim por diante. Vou entrar aqui em configuração do CPU. Ele mostra para mim qual é o processador dessa máquina. O Intel Core i5, modelo 650 de 3.2 GHz. A frequência dele, quanto ele tem de memória cache L1, quanto ele tem de memória cache L2, quanto ele tem de cache L3, entre outras informações. Aqui embaixo, informações importantes para quem trabalha com Hyper-V, com VirtualBox, VirtualPC, que é sobre a virtualização, onde eu posso ligar e desligar o recurso de virtualização nessa máquina. Aqui no caso eu vou deixar ligado, já que eu vou usar esse recurso nesse computador. Eu tenho aqui também o Intel Turbo, que é para aquele Turbo Burst, né, para você aumentar a frequência do processador, também está ligado a essa tecnologia. Vou dar um S aqui nessa tela. Vou ver aqui em configuração SATA, onde eu tenho as configurações do hard disk. Primeiro você vê aqui no hard disk, vou dar um Enter, ele mostra para mim quem que é o hard disk, é um WDC, um Western Digital modelo tal, 320 GB, e o Smart aqui está automático a tecnologia. Vou dar um ESC, a mesma coisa aqui no caso do meu drive de CD-ROM, ele detectou sozinho, HL, DT, ST, DVD-ROM. Ultimamente todas as máquinas modernas fazem o reconhecimento dos hardwares, hard disk, CD-ROM de forma automática. Se eu tivesse mais drivers instalados, eu ia ver aqui no terceiro, no quarto e no quinto drive. Vou dar um ESC. Configuração de porta USB, estão todas as portas ligadas. Eu poderia, por exemplo, desligar uma porta por um motivo qualquer. Configuração de temperatura de hardware. Ele mostra para mim aqui qual é a temperatura do processador, 54 graus Celsius. A temperatura do gabinete, 46 graus Celsius. A velocidade da hélice do cooler, né, em RPM. A velocidade da hélice do sistema. E algumas características interessantes aí, que é o controle do ventilador que está ligado. Hoje em dia existe a tecnologia que, conforme a máquina vai ficando mais quente, o cooler vai girar mais rápido. E você vê aí que ele começa a acelerar o cooler em 42 graus Celsius e vai mudar para a velocidade máxima quando o processador chegar a 78 graus. E você consegue ver lá embaixo, na parte inferior, também as tensões do V-Core, do 3.3 volts, do 5 volts e do 12 volts. Se você quiser aprender como medir isso com multímetro, é só clicar na imagem que apareceu aí, você vai ser redirecionado para mais essa videoaula. Vou dar um ESC nessa tela. Configuração do dispositivo onboard, aquela tela onde eu ligo e desligo alguns hardwares. Vou entrar aqui em configuração de VGA, de vídeo onboard, e aqui eu posso definir o tamanho do buffer da minha placa gráfica integrada. O que é isso? O quanto essa placa gráfica vai pegar emprestado da minha memória RAM. Lembrando que ele vai usar a memória RAM do PC como memória de vídeo. Então eu posso escolher aqui 32 MB, 64 MB ou 128 MB. Isso vai variar de máquina para máquina, lógico, só vai ter isso no setup que tiver vídeo onboard. Vou configurar aqui 128 MB. Vou dar um ESC.
Aqui eu ainda posso desligar ou ligar a placa de áudio, ligar ou desligar o speaker, que é o alto-falante do próprio gabinete, quando liga a máquina, entre outros itens aqui. Vou dar um ESC nessa tela, vou vir aqui em configuração do Intel VTD, é outra tecnologia bem interessante, está ligada para quem trabalha com virtualização, o padrão já é vir ligado mesmo, vou deixar assim. Vou vir agora aqui em Security, que é onde você vai definir as senhas. Então, mudar a senha de supervisor. Vou dar um Enter aqui para definir uma senha, vou entrar com a senha, vou confirmar essa senha, e a partir de agora a senha está instalada. Eu também posso definir o acesso do usuário nesse setup. Posso definir acesso, sem acesso ele não entra, ele tem um acesso somente para leitura, pode só visualizar, limitado. Vai mexer nos itens que não podem modificar algo muito importante no setup, ou acesso total. Vou definir aqui, por exemplo, sem acesso, e vou mudar a senha do usuário. Vou colocar uma senha logicamente diferente da senha do supervisor. E aqui o nível de acesso, se essa senha vai ser usada sempre ou somente para entrar no setup. Setup vai proteger somente, só vai pedir senha no momento de entrar no setup, e sempre, tanto no setup quando o usuário for usar o Windows. Vou deixar aqui sempre. E vamos ver aqui essa configuração em ação, eu já volto para terminar isso aqui. Na parte de Exit eu posso escolher salvar e sair, não salvar e sair, ou seja, não vou alterar nada, eu fiz alterações no setup e não quero salvar nada disso, é só usar essa opção, não salvar e sair, ou a tecla ESC. Eu fiz as alterações e quero salvar, então salvar e sair. E também posso carregar o padrão aqui, em carregar o padrão ideal. Vou escolher aqui salvar e sair, a mesma coisa de pressionar a tecla F10, salvar as mudanças e sair OK. E vamos ver aqui quando a máquina inicia se ele vai pedir a senha. Então a máquina iniciou, ele pediu aqui o password, eu vou errar uma vez, vou errar duas, vou errar três e não consegui nem ter acesso ao meu sistema, ao meu Windows. Vou reiniciar a máquina, liguei o computador novamente e vou agora acertar a senha do usuário. E ele vai dar sequência agora carregando o sistema operacional. Notem lá, vou abrir aqui o Windows 7, por exemplo. Nota que a máquina está carregando o Windows normalmente. Então o usuário só vai conseguir ter acesso ao sistema se ele souber a senha de usuário. Vou reiniciar aqui o sistema. E no momento que a máquina ligar, vou apertar Delete para voltar a entrar no setup. Então pedi para entrar no setup aqui, vou definir a senha de usuário. Nota que ele simplesmente não entra no setup, ele não carrega. Já que eu defini isso, ele vai querer carregar o Windows. Vou colocar agora a senha de administrador, de supervisor. Vou botar lá, definir a senha e voltei para o setup. Para retirar a senha aqui, simplesmente eu vou vir aqui e limpar a senha do usuário. OK. Vou voltar aqui somente para entrar no setup. Aqui onde está senha do supervisor, vou entrar com a senha em branco e também a senha foi desativada, eu não tenho mais senha nesse computador. Vou vir aqui para boot e aqui que eu defino a ordem de boot. Configurações de boot. Eu posso escolher o boot rápido, se eu vou querer aquele boot que ligou já, carrega rapidamente a máquina, aquele boot mais demorado que vai fazer um post mais completo. Testa a memória 1, 2, 3 vezes e demora. Normalmente as pessoas configuram boot rápido aqui para ter uma inicialização do computador mais rápido. Eu tenho aqui a opção de boot silencioso, onde ele vai ou não mostrar aquelas mensagens do post. Eu posso ligar ou desligar. Se você gosta de ver aquele monte de mensagem quando a máquina liga, o normal é você deixar desligado. Se você quer um boot mais limpo, você liga essa opção. Eu tenho aqui para configurar as mensagens de erro, onde eu posso ligar ou desligar. Vou dar um ESC. Prioridade de dispositivo de boot. Aqui que eu defino a ordem de boot. No caso desse computador, ele está primeiro inicializar pelo CD-ROM e depois pelo HD SATA ou Western Digital. Eu posso mudar isso simplesmente dando um Enter aqui, escolhendo para primeiro o HD e depois o meu CD-ROM. Então aqui que você define a ordem. Ah, Leandro, mas se eu quiser inicializar, por exemplo, para um USB, o que eu faço? Eu tenho que dar um ESC aqui,
vim aqui em disco rígido e de propósito eu coloquei um drive USB nessa máquina. Como é que funciona? Olha, eu tenho aqui, qual é a ordem do disco rígido? Primeiro o HD SATA ou o pendrive? Vou definir aqui o pendrive para primeiro, automaticamente o HD veio para a segunda opção. E agora aqui em prioridade dispositivo de boot, nota que primeiro está o pendrive e depois o CD-ROM. Então, para definir o pendrive, você tem que inicializar a máquina com o pendrive já espetado, vir aqui em disco rígido e deixar o pendrive na primeira opção. Não é meu caso, eu quero inicializar pelo HD mesmo, então vou colocar como primeiro o HD Western Digital. A mesma coisa no caso de um CD-ROM USB. Eu virei aqui em CD-ROM, eu só tenho um modelo, por isso eu não tenho como configurar, mas o CD-ROM USB ia aparecer nessa lista. Então aqui eu posso mudar a prioridade de ordem de boot que é necessária no momento da instalação do sistema operacional. Por último aqui Exit, onde eu posso escolher salvar e sair, não salvar e sair, desfazer as mudanças que eu fiz no setup ou carregar o padrão. Vou escolher aqui salvar e sair. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha. Não se esqueça de entrar no Facebook e curtir professorramos.com e ficar por dentro de todas as novidades e videoaulas. É isso aí, até a próxima. professorramos.com, compartilhando conhecimento.